Olá pessoal, meu nome é Lucas e nós vamos apresentar hoje o trabalho sobre a metalogênese do arco magmático Goiás. Meu nome é Gabriel Vygotsky. Meu nome é Guilherme Ranier. Meu nome é Gabriel de Quevedo. Então, começando a apresentação agora. Uma leve introdução. Falado sobre o arco magmático de Goiás, né? Ele está localizado na província de Tocantins, numa transição do maciço de Goiás e está na porção interna da faixa Brasília. Ele ocorreu por acreção de um sistema de arcos de ilha na margem oeste do Crato de São Francisco durante o ciclo orogênico brasiliano. Isso aí foi de 900 a 600 milhões de anos atrás e ocorreu na junção das massas continentais do Gondwana Ocidental. Aí, nesse contexto, ocorre o domínio de crosta juvenil neoproterozoica, composto por corpos alongados de ortognais tonalíticos e granodioríticos, associados a rochas metavulcânicas e metasedimentares. Aí, ela é afetada por zonas de cisalhamento no final do neoproterozoico. Mostrando essa imagem, à esquerda dá para ver o crato da Amazônia, o Crato de São Francisco, e no meio, onde está em vermelho, é o nosso arco magmático de Goiás, que está inserido no centro da faixa Brasília. Na parte de cima, ele é dividido entre o arco de Mara Rosa e embaixo o arco de Arenópolis. Agora, falando um pouco do arco magmático Mara Rosa, ele é uma sequência supracrustal de ortognais e compostos intrusivos tardios e orogênicos que representam esse arco. Essas supracrustais são constituídas de várias coisas: anfibolitos, metatufos, metagralvacas, metachertes, formação ferrífera, quartzitos, isso tudo em fase de xisto verde anfibolito. E os ortognais presentes são de composição tonalítica e diorítica. Vou te passar. Agora, o marco de Arenópolis, essas unidades são as mesmas, supracrustais e ortognais, só que agora é de calcino-alcalinos, minerais calcino-alcalinos. São afetados por metamorfismo, de fase de verde, anfibolito, que nem o anterior, e também justapostos ao longo de falhas de direção. Essas unidades supracrustais são igual ao outro rochas metavulcânicas sedimentares, por conta dos vulcões que entraram em erupção, causando essas rochas metavulcânicas e posterior sedimentares, e são divididas em algumas sequências. Aí pode passar que eu vou falando sobre elas. Sequência Bom Jardim, representado por rochas de arcos juvenis, de 749 milhões de anos, sequências Arenópolis Piranhas, composta por fragmentos de ofiolito, associada a rochas metasedimentares, e de idade de 899 milhões de anos. Sequência Iporá a Marinópolis, que são rochas vulcânicas bimodais, metasedimentos, de idade de 636 milhões de anos. Agora a sequência de Jalpaci, que é também de vulcânica bimodal, mas agora composto de metabasalto, intercalado de metarriolito e metadacite. Ela tem uma idade de 774 milhões de anos. E a Nicuns Itaberaí, e ocorre de sequências de Boa Esperança. Eles aí são marcados por predominância de rochas vulcânicas máficas e metasedimentos químicos. E idade de 815 a 886 milhões de anos. Pode passar. Todas essas partes verdes é o que compõem o nosso arco magmático, essas nossas sequências que eu acabei de falar, né? Esse é um mapa do arco magmático de Arenópolis, e começando ali da esquerda, o arco magmático de Bom Jardim, presente falando todas as partes verdes são das sequências vulcânicas sedimentares. Então, são rochas metavulcânicas e metasedimentares, e a parte da esquerda é o de Bom Jardim, aí ali mais para o centro é o de Arenópolis, que tem intrusões de rochas máficas, que a gente tinha comentado, aí depois Iporá mais à direita, e a Marinópolis também, embaixo. E essas são as sequências assim, que a gente vê. E também tem a de Jalpaci, mais à direita. É isso. Agora eu vou falar um pouco aqui dos exemplos dos depósitos que existem em cada arco magmático, né? Eu vou começar aqui pelo Mara Rosa. Pode passar. Falando aqui do depósito Chapada,
que são depósitos porfíricos de cobre e ouro. Temos aí a mina de Chapada, em Alto Horizonte, pertencente à mineração Maracá, que é a Yamana Gold. O minério está disposto nessas rochas encaixantes, né, que são a biotita gneiss, muscovita biotita xisto e anfibólio xisto. Aí aqui nas imagens dá para a gente ver cada um desses litotipos. E o minério está encaixado nessas rochas. Aqui a gente dá para ver a poligonal do processo minerário. Ele está dividido em 4, né, por questões burocráticas, mas aqui a gente consegue ter uma visão geral do empreendimento. Agora a gente vai falar dos depósitos de ouro tipo Intrusion Related, que é o depósito de Mundinho, complexo Serra Grande aí, em Crixás, Goiás, que é operado pela Anglo Gold Achante. O minério lá ele tá disposto em grande parte, na sua maioria, né, em sulfetos maciços e em veios de quartzo. E também você pode encontrar minérios disseminados lá. Aqui na imagem a gente consegue ver como que o minério está distribuído, os corpos de minério, sendo que o de mina nova, que era uma lavra a céu aberto, já foi praticamente exaurido. E agora a mina opera de maneira subterrânea. Aqui a gente tem a seção A e B, que a gente consegue ver os corpos. Pode passar. Aqui a gente consegue ver uma frente de lavra. Dá para você ver aí nitidamente o veio de quartzo, onde o minério está incluso. E a gente consegue também, lembrando aqui, né, de um trabalho de campo que a gente fez com o Casão, a gente foi numa frente de lavra que dava para ver igualzinho está aí na foto, o veio de quartzo passando, lá em na mina da Anglo. Pode passar. Aqui a gente tem a poligonal do processo geral, em Crixás. Pode passar. Agora a gente vai pegar os exemplos do arco magmático Arenópolis, de alguns depósitos que tem lá. Pode passar. A gente vai falar agora dos depósitos de ouro do tipo orogênico, né? Que é o depósito de Fazenda Nova. É a mina de Fazenda Nova, que pertence à mineração Maracá. Antes pertencia à mineração de Bacilândia, agora pertence à mineração Maracá, que é a Yamana Gold. Pode passar. Os recursos minerais nessa mina, eles estavam, né, hospedados em dioritos, que é um tipo de rocha encaixante que o minério entra nela. Rocha hospedeira, aliás. Só que aí o minério já foi totalmente exaurido nessa mina. Aí a Yamana Gold comprou e está pesquisando. Pode passar. Aqui a gente consegue ver, né, a cava lá no meio da mina que já atingiu o lençol, já exauriu. E essa poligonal que está aí na tela são os processos que a Yamana Gold requeriu, porque provavelmente tem muito mais. Pode passar. Agora a gente vai falar dos depósitos tipo níquel e cobre associados ao complexo máfico sim-orogênico. E um tipo desse depósito é o depósito de Americano do Brasil, que é a mina de Santa Rita, em Americano do Brasil, operada pela Prometálica Mineração. Pode passar. Aqui a gente consegue ver em tela a entrada, né, da mina, que ela é uma mina subterrânea. Os corpos de minério eles se encontram dispostos em forma de sulfetos e maciços disseminados em rede de intrusão máfica e ultramáfica, em grande profundidade. Aqui é a entrada da mina. Pode passar. E aqui é a visão aérea do empreendimento, do processo, né? A gente consegue ver aqui, não dá para ver a cava, né, porque a mina é subterrânea. Pode passar. E agora falando um pouquinho da curiosidade, nós vamos falar do depósito aurífero de Posse, que foi um dos maiores negócios feitos na história da mineração de ouro no Brasil. Pode passar, por favor. Então, ele é do tipo orogênico, né, e se encontra hospedado em gneiss microclínicos com intensa silicificação e piritização, e no contexto do arco magmático de Mara Rosa, que os meninos explicaram anteriormente, né. A reserva total lavrável a céu aberto, ela vai até 60 metros de profundidade e foi estimada em torno de 1,7 milhões de toneladas. E o teor médio
é de 2,24 gramas por tonelada de ouro. E aí um pouquinho do projeto inicial, né, baseado no mapa. Pode passar. Então, ele foi descoberto, o depósito, na década de 80, e por meio de uma perfuração em teste, em uma anomalia dentro da região que já era anteriormente garimpada, minerada pelos garimpeiros, né? E no total, o estimado é que cerca de 80 mil onças de ouro foi extraída nessa primeira etapa, né? Pela BHP Billiton, em parceria com a Western Mining Ltd. E o método utilizado foi a lixiviação. No final da década de 90, o depósito foi vendido para a Metallica Brasil por cerca de 1,5 milhão de dólares. E a Metallica conduziu perfurações em pequena escala e ela compilou esses dados, né, e procurou extensões para mineralização por mapeamento, amostragem de solo, também geofísica do solo. Pode passar. E aí, um pouquinho do programa de perfuração em 2018, né, da Amarillo, que comprou o depósito de posse da Metallica em outubro de 2003, por cerca de 450 mil dólares. Pode passar. E no novo modelo econômico, o menor teor de minério lavrável é de cerca de 0,37 gramas por tonelada de ouro. Então, consequentemente, o teor de corte para o recurso mineral foi definido em 0,35 gramas por tonelada. E aí embaixo a gente pode analisar as estimativas de recursos minerais datadas de maio desse ano, né, 2020. Tudo que foi medido, indicado, total, né, e também o que foi inferido. Pode passar. E, bom, em maio, a Amarillo ela afirmou que o objetivo principal da empresa é iniciar a construção de um projeto chamado Mara Rosa ainda em outubro desse ano. E o investimento estimado seria de cerca de 600 milhões de reais. O relatório técnico aponta um custo de capital inicial que seria de 145 milhões de dólares, mas de acordo com as taxas atuais de mercado, esse valor cai para cerca de 125 milhões de dólares. E aí a gente pode observar a seção vertical em um dos modelos de cava da mina de posse. E à direita também a gente pode ver o modelo de blocos. E aqui, mais um contexto geográfico, né, georreferenciado, onde que se localiza o projeto de Mara Rosa para a mina de posse. E para ilustrar esse trabalho nosso, a gente buscou um estudo de caso, que é uma avaliação da jazida de cobre que tem chapada, que foi utilizada já a estatística para fazer essa avaliação. O autor desse trabalho é o Yamamoto, a tese de doutorado dele, e inicialmente ia fazer só para cobre, mas como podia ter ouro associado a sulfetos, fizeram para ouro também. Aqui a localização, tem uma seta vermelha apontando aonde que foi a área. A geologia, já ouvi falar bastante da geologia, né, mas pertence à sequência Mara Rosa, são rochas metamórficas de caráter vulcânico sedimentar. A mineralização é a calcopirita, associada à pirita, que ocorre em finos cristais disseminados em micaxistos. E a estrutura é um anticlinório amplo e suave de eixo NSW. O inventário da pesquisa tem uma malha amostral de 100 por 50 na parte central da jazida. E aí foi mais de 11 mil amostras para cobre, mais de 9 mil para ouro. A técnica utilizada foi sondagem rotativa diamantada e cada amostra tinha uma densidade média aí de 2,72 toneladas por metro cúbico. Esse é como ficou a distribuição dos furos, mais orientada ali a nordeste, né? E aí a partir disso fizeram bancadas com um mapa de elevações da superfície e o da base, para que pudesse dar sequência ao estudo, e fazer os mapas de isoteores, que tinham o objetivo de observar tendências, para ver se tem alguma tendência direcional ou alguma tendência regional ali, que pudesse ser localizada utilizando esses mapas. Aí fizeram um mapa para cada bancada, tanto de ouro quanto de cobre. E aí, dando sequência, fizeram variogramas, esse é um variograma teórico, mas também fizeram experimentais, enfim, toda aquela análise já estatística. E como a região era para cobre e ouro, ou seja, baixo teor e alta tonelagem, fizeram pelo método de lavra só aberto, o método de bancadas. E aí esse é o modelo de blocos 2D, e fizeram o modelo 3D também. E finalmente, para calcular os teores das reservas, utilizaram krigagem ordinária,
nessa tabela aqui a gente pode ver, com o teor de corte, 3 teores de corte, né, para cada mineral, para cada elemento, e teor médio para cobre é porcentagem, ouro é ppm, e também colocaram a reserva geológica em metais contidos em tonelada. E para finalizar, né, a evolução geológica dessa região da província de Tocantins, onde se situa o arco magmático de Goiás, do qual a gente esteve falando ao longo desse trabalho, se deu de uma forma bem complexa, né, que acabou favorecendo o surgimento de depósitos de cobre e de ouro porfiríticos, vulcanogênicos e auríferos orogênicos, e também de níquel e cobre associados a complexos máficos e ultramáficos e sim orogênicos. E, consequentemente, acabou que a área foi o objeto de estudo de muitas universidades e também estudos no âmbito de poder compreender e mapear a geologia da área. E ela também tem atraído bastante algumas empresas de exploração mineral mais especializada devido ao seu grande potencial metalogenético.